O HD do meu Xbox One tá indo de arrasta pra cima. Eu vou colocar um SSD no lugar pra ver se melhora. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou instalar um SSD no meu Xbox One que começou a dar indícios de que ia de arrasta. Eu vou usar um SSD SATA da Quotion, uma marca que a gente já fez inclusive review aqui no canal e que funcionou muito bem no meu caso. Se liga aí. Hoje eu trago aqui o meu Xbox One X versão Project Scorpio. Esse videogame aqui que eu amo muito, é um videogame que a galera curte ainda. Infelizmente a Microsoft não fica lançando todos os jogos pra ele, mas eu amo esse videogame aqui e ele tá com o disco rígido dele ruim. Isso porque quando eu tento abrir algum jogo ou mesmo iniciar o videogame, fica tudo muito lento. Isso aí é indício de que o HD já tá começando a pifar. E eu vou substituir o HD desse console aqui, porque eu gosto muito dele, eu uso ele como terminal de acesso ao xCloud que fica na minha sala. Eu vou usar para substituir o disco rígido dele esse SSD aqui. Quem me enviou esse SSD aqui foi a Quotion. Eu já fiz review de dois produtos da Quotion, um M2, né, que eu usei no meu PlayStation 5. Eu já fiz também review de um SSD externo, ambos funcionando maravilhosamente bem. Então eles têm esse modelo aqui também SATA, né, SSD SATA, que é ideal para colocar aqui. Claro, óbvio que você pode colocar no seu computador também, mas eu vou usar esse daqui para fazer essa substituição nesse videogame, porque eu acho que é mais interessante para mostrar para vocês. A Quotion me enviou com um armazém aqui no Brasil. Eles vendem pelo AliExpress, é desse jeito aqui que vem. E eles têm armazém no Brasil, ou seja, o preço que você vai pagar lá é o preço sem imposto. Você vai pagar aquele preço, acabou. Eles têm armazém em São Paulo e no Rio de Janeiro, então tipo assim, esse aqui demorou um dia para chegar para mim. Eu comprei no AliExpress e um dia tava na minha casa. E assim, os outros também, os outros produtos deles também estão no armazém aqui no Brasil. Então vale muito a pena porque a qualidade deles é bacana. Os dois SSDs que eu fiz review estão funcionando até hoje. Eu acredito que esse daqui siga o mesmo padrão. Então eu vou colocar essa versão aqui de 1 TB, mas se eu não me engano eles têm versão até de 2 TB, de 512 também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, fixado nos comentários, os links para vocês comprarem, se vocês estiverem procurando aí. Vou deixar dos outros SSDs também, porque vale a pena, beleza? Então bora aqui abrir para conhecer. Não vem escrito Quotion, né? É engraçado, né? Não vem nada escrito aqui, mas é um SSD da marca, tá? Vamos abrir aqui, tá lacradinho. Vamos ver como é que é esse SSD da Quotion. Galera, não se espanta com preço não, tá? É barato mesmo. Ó, tem um manualzinho aqui dentro. Ó, caixinha, vou deixar aqui separado. Olha, um SSD SATA. Bem fininho, bem levinho. E aqui tá dizendo, ó, SATA 3 SSD, 1 GB igual a 1000 bytes. É de 1 TB, na verdade, né? Esse daqui é de 1 TB. Então vem assim e vem esse manualzinho aqui, ensinando você a instalar, mas eu acho que todo mundo sabe como é que instala um SSD SATA, né? E aqui tá algumas informações dele, ó. Tem Smart, SATA 3 na velocidade mais alta, né? Ele chega até 500 megabytes por segundo. Isso aí tá limitado, né? A velocidade da porta é SATA, né? Então não tem como ir além disso, mas ele vai garantir esses 500 aqui. Então eu acho que vale a pena, né? Porque é muito baratinho, galera. Muito baratinho comparado com os outros. É impressionante o preço deles. E a qualidade também é bacana, ó. É plástico, né? Todo de plástico, mas tem aqui as paradinhas para você prender, né? Aqui também é metal, mas a caixa é de plástico. E é bem levinho, eu acredito que isso aqui seja desse tamanho assim, ó. A verdade é essa. Mas tá aí, ó, a Quotion que enviou e bora substituir esse carinha aqui. Eu vou abrir com vocês, mas assim, não vou dar nenhum tutorial porque, né, tá cheio de vídeo na internet ensinando a abrir o One X, então eu vou só fazer aqui com vocês, mas vou colocar aqui o SSD para ver como é que vai ficar, porque ele tá muito lento. Se olhar aí ele funcionando, a dashboard tá muito lenta, demora muito para iniciar. Os jogos também, eu abri aí, o Among Us demorou um tempão para abrir, e eu acho assim que é o HD que já tá começando a falhar. Ele apresentou problemas assim, de eu estar jogando um jogo super simples e ele fechar o jogo do nada. Então, certamente, o disco rígido já tá começando a querer chegar no fim da vida e é interessante já substituir, porque ao colocar um SSD, você vai ganhar velocidade aí no seu Xbox One, né? E como a gente sabe, é muito fácil trocar o SSD, o disco rígido, etc. dos Xbox One, porque a Microsoft não fez aquela cagada aqui nessa versão de colocar a NAND no SSD. Ela coloca num chip separado, que é muito mais difícil de dar problema, então é fácil de substituir. Então assim, vamos abrir para ver como é que é? E aí vamos colocar o disco rígido da Quotion e vamos ver a diferença comparado com quando tava com o HD normal, né? É óbvio, claro, que você pode usar isso aqui no computador, tá, galera? Não tem nenhum problema não. Pode usar no seu
laptop, pode usar até naquelas cases assim, se você tiver, que também vai funcionar. Aqui no caso eu vou usar no Xbox, que faz muito mais sentido para mim, beleza? Bora lá. Lembrando, galera, que para fazer esse procedimento aqui no Xbox One X ou no One S também é assim, ou no Fat mesmo, você precisa inicializar qualquer HD usando um computador. Você vai colocar lá no Windows, vai no gerenciador de disco, vai inicializar a partição e depois vai formatar em NTFS. Eu aproveitei aí e fiz um teste de velocidade para a gente checar a velocidade desse SSD aqui para ver se estava batendo com os parâmetros que a Quotient diz aí na caixa, né? Então sim, estava batendo certinho. A gente pode ver no teste aí tanto de leitura quanto de gravação que foram velocidades bem altas para o padrão SATA. E nesse teste basicamente vale só aquelas primeiras duas opções ali, porque o sistema de arquivos do videogame é um pouquinho diferente do sistema de arquivos do Windows. Então aquelas duas de baixo ali, apesar de estar baixa, não quer dizer nada porque ali são arquivos aleatórios e muito baixos, né? Então a velocidade pra gente que interessa são aqueles dois testes primeiros ali e o SSD bateu certinho. Inclusive ele fez uma gravação até mais alta do que eu achava que ele ia fazer e a leitura foi além do que a velocidade que tá na caixa, ou seja, ele é um pouquinho mais rápido do que eles estão dizendo. Na média vai ser ali 500, né, por leitura, mas eu achei que ele não ia alcançar não e ele alcançou. Bom, bora desmontar esse carinha aqui pra gente colocar esse danadinho dentro e vamos ver. Detalhe, ele formatou mesmo como se fosse 1 TB, porque tem SSD que você compra que não tem 1 TB, tem 980 GB. E para fazer isso no Xbox One, precisa ter um SSD de 1 TB cravado, senão você não consegue, precisa ter 1 TB cravado. Se não tiver 1 TB cravado, você não consegue fazer, o videogame não vai reconhecer aí o espaço todo do disco. Mas bora abrir esse carinha aqui pra gente instalar esse danadinho aqui. E aí você já tem acesso a ele, não precisa fazer nada não, ó. Limpinho, novinho, meu querido. A placa, limpinha. Que isso. É muito cuidado com o Xbox. E esse carinha aqui que a gente vai substituir. Então é fácil de tirar ele, ó. É só vir aqui, despluga aqui, despluga aqui. E aí como eu já soltei lá embaixo, essa peça toda vai sair. E eu preciso tirar esse disco daqui. Beleza, ó. Limpinho, ó. Limpinho, videogame limpinho. Comprei no lançamento, não tem uma poeira dentro pra me atrapalhar a vida. Por quê? Porque eu mantenho o videogame limpo, né, do lado de fora e num lugar que não pega poeira. Bom, é esse carinha aqui que eu tenho que tirar. Então, chegou aqui, vai tirar esse cara aqui, ó, que é o conector SATA. E vamos deixar esse aqui de lado e vamos colocar o da Quotient agora. Então, o processo é o mesmo, vai colocar aqui, ó, ele vai encaixar, né, não tem erro. E agora colocar esse carinha de volta aqui. Olha. Que facilidade, meus queridos. Aí tem uma guia aqui, né? E o parafuso da Quotient é aqui embaixo, então super simples, ó. Substituição super rápida. Beleza, instaladinho, ó. Bonitinho. Coloca de volta. Vai encaixar ali embaixo no chassi. E aí tem que conectar aqui dentro. Não vai dar esse mole, né? Uma vez eu montei um videogame desse, esqueci de conectar esse cabo aqui. Ver se tá bem conectado. Ver se tá encaixadinho ali dentro da guia, ó. Você vai ver que não tem como ele encaixar errado, ó. Tá vendo, ó? Ó. Agora tá encaixadinho, tá vendo? Tem uma guia lá embaixo, acabou. Agora bota o drive de disco de novo. Depois de abrir o Xbox One e instalar o SSD, a gente precisa colocar o sistema operacional do videogame novamente no console. E para isso, a gente vai na página de suporte do Xbox, procura pela atualização offline OZU1 e prepara um pendrive com ela. No site do Xbox tem explicando como é que faz, então não preciso passar isso daqui para vocês. E pela primeira vez que a gente ligar o videogame, ele vai abrir em modo de recuperação e é só mandar instalar quando ele reconhecer o pendrive. Já de cara na instalação dá pra ver que ficou tudo bem mais rápido, porque nessa parte aí, meu amigo, quando tinha o HDD demorava
Depois foi só configurar as contas e baixar os jogos novamente. Não tem nem como comparar a velocidade, parece que o videogame ganhou um sistema operacional novo. A dashboard parou de engasgar e os jogos abriram muito mais rápido. Vários jogos que demoravam mais de 3 minutos para ficar pronto para jogar iniciaram muito mais rápido. E para mim teve jogo que eu acho que carregou até 3 vezes mais rápido. Tudo funcionou perfeitamente no Xbox One e ele voltou a trabalhar sem engasgos. Eu já estou usando esse SSD da Quotient tem mais ou menos 2 semanas e eu não tive problema nenhum sequer. Eu achei bacana, muito bom os SSDs deles. E esse SSD me pareceu uma opção muito boa para quem está procurando um modelo SATA, né? E principalmente para fazer essa modificação no Xbox One. Porque além do preço, a qualidade é bacana também. E não custa repetir aí que eles vendem pelo AliExpress com armazém aqui no Brasil. Tem armazém em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os links vão estar embaixo aqui na descrição do vídeo ou então fixado nos comentários. E é sem imposto, sem taxa do amor. Se você curtiu a dica, deixa aquele like e não se esqueça de assistir os outros vídeos, hein? Se tiver alguma dúvida é só perguntar que eu terei o maior prazer em responder. Então é isso, Rani aqui, até o próximo review. Fui!